Olá! A gente sempre ouve que educação é a grande promessa para o futuro de um país, não é mesmo? Mas o que acontece quando essa promessa não chega para todo mundo da mesma forma? Hoje, a gente vai mergulhar na complexa relação entre educação e desigualdade aqui no Brasil, um desafio que, no fim das contas, define o futuro de milhões de pessoas. Para começar, vamos partir desse ideal. Essa citação da revista Horizontes resume perfeitamente o que a gente espera da educação. Não é só sobre passar conhecimento, mas sobre construir a base de uma sociedade mais justa, mais democrática. É uma visão muito poderosa. E é aqui que o ideal bate de frente com a realidade. Essa pergunta é o nosso ponto de partida para explorar as divisões profundas que existem no sistema de ensino brasileiro. Ok, vamos entrar de cabeça nisso. Nossa primeira parte foca na dura realidade do cenário da educação no Brasil, que muita gente descreve como uma história de dois sistemas que correm em paralelo, mas que quase nunca se encontram de verdade. O conceito principal para a gente entender essa divisão é o de dualismo educacional. E como a definição mostra, não se trata apenas de escolas diferentes. A coisa é mais embaixo. É sobre ter dois modelos de educação completamente distintos, quase que pensados para realidades sociais opostas e que acabam, na prática, reforçando a desigualdade. E aqui a gente vê como isso funciona. De um lado, a escola pública, que muitas vezes funciona como uma rede de segurança social, sabe? Fornecendo merenda, acolhimento. Do outro, a escola privada, super focada em resultado, em preparar para o vestibular. São, na prática, dois mundos que raramente se misturam. E para a gente ter uma ideia da dimensão humana por trás dessa divisão, esse número aqui é um soco no estômago, 32 milhões. Isso é quase 2/3 de todas as crianças e adolescentes no Brasil vivendo em situação de pobreza. É um número que nos obriga a prestar atenção. E essa pobreza não é só sobre dinheiro. Esse gráfico mostra o que chamam de pobreza multidimensional. Veja só, a falta de saneamento básico é a privação mais comum, afetando mais de 21 milhões. Logo em seguida vem a renda insuficiente. Mas repare que a falta de acesso à informação e a moradia precária também são barreiras gigantescas que essas crianças enfrentam antes mesmo de pisar numa sala de aula. Agora, este gráfico de barras revela uma camada ainda mais profunda e dolorosa da desigualdade. A pobreza multidimensional afeta de forma desproporcional as crianças negras e indígenas. Mais de 72% delas enfrentam múltiplas privações contra 49% das crianças brancas e amarelas. Fica nítido que a desigualdade educacional está amarrada, está conectada com a desigualdade racial. Então, ok, a gente já entendeu a divisão. Mas como que ela se perpetua? Nesta sessão, vamos explorar os mecanismos que fazem esse ciclo se repetir, geração após geração. Essa é a pergunta de 1 milhão, né? Não é por acaso que isso acontece. Existem teorias sociológicas que nos ajudam a entender por que essa desigualdade parece tão enraizada no sistema. E a principal resposta está nesse conceito aqui, reprodução social. O sociólogo Pierre Bourdieu argumentou que instituições como a escola, que a gente imagina que serviriam para igualar as oportunidades, podem, na verdade, acabar reforçando as estruturas sociais que já existem. E como isso acontece? Um dos mecanismos é o que Bourdieu chamou de capital cultural. E não estamos falando de dinheiro. Estamos falando de um conjunto de conhecimentos, de referências, que a escola valoriza. Pense assim. Uma criança que cresceu indo a museus, com acesso a livros em casa, ela já chega na escola com uma vantagem, ela entende as regras do jogo. Já para outras, aquele ambiente pode parecer um universo completamente estranho. Muito bem, depois de entender o problema e as raízes dele, a nossa análise agora muda o foco. O que já foi feito para tentar quebrar esse ciclo? Vamos dar uma olhada em uma das respostas políticas mais importantes do Brasil a esse desafio. O Plano Brasil Sem Miséria foi uma tentativa de atacar o problema em várias frentes. A ideia central era que a pobreza é um problema complexo e que não adianta uma ação isolada. Por isso, foi criada uma estratégia integrada para combater a desigualdade em várias áreas ao mesmo tempo. E essa estratégia se baseou em 3 pilares, como a gente vê aqui. Primeiro, a garantia de renda, com programas como o Bolsa Família. Segundo, a inclusão produtiva, focada em qualificação profissional. E terceiro, o acesso a serviços, para garantir que o básico, como saúde e educação, chegasse a todo mundo. E olha só um resultado concreto do eixo de garantia de renda. O Bolsa Família exigia que as crianças fossem para a escola. Esse gráfico mostra que o monitoramento da frequência escolar dos beneficiários deu um salto, de 84% para mais de 92% em 5 anos. Um incentivo e tanto para manter as crianças na sala de aula. Já no eixo da inclusão produtiva, o resultado também foi bem expressivo.
O gráfico mostra o crescimento gigantesco nas matrículas do Pronatec, o programa de ensino técnico. Em poucos anos, o número de matrículas pulou de cerca de 280 mil para 1 milhão. Isso mostra um esforço enorme para qualificar a população para o mercado de trabalho. Isso tudo nos leva à nossa última parte, e há uma reflexão muito importante. Depois de analisar o problema e as soluções que foram tentadas, surge uma pergunta mais filosófica sobre qual é, afinal, o objetivo da educação. Os resultados que a gente viu foram importantes sem dúvida, mas eles também nos forçam a fazer uma pergunta mais profunda. Qual é o objetivo final da educação numa sociedade? Estamos formando cidadãos ou estamos formando trabalhadores? E aí está o dilema. De um lado, aquele ideal de uma educação que forma cidadãos críticos, que participam, que transformam a sociedade. Do outro, uma educação focada em preparar mão de obra para o mercado, garantindo a inclusão pela via econômica. A grande questão é, será que um desses objetivos está se sobrepondo ao outro? E a gente termina com essa provocação. Ela resume o dilema central que a gente explorou. Apesar de todos os esforços e políticas, a educação continua sendo esse campo de batalha entre as forças que querem a mobilidade social e aquelas que, mesmo sem querer, acabam reproduzindo a desigualdade. A resposta para essa pergunta talvez defina o futuro não só de milhões de estudantes, mas do próprio país.